Devido a diversos problemas na locação externa usada para gravar esta resenha, este vídeo virou uma mistureba entre cenas dentro e fora de casa, mudanças de luz desavisadas e bizarras e uma narrativa visual bastante errática. Peço desculpas por essa loucurinha e prometo tentar fazer o próximo vídeo mais direitinho. Eu poderia dizer que é para você ficar ligado e gerar uma sensação de maior interatividade, mas devo admitir que foi uma sucessão de problemas mesmo. Bom dia, hoje eu tô tentando uma coisa nova, como vocês podem ver eu tô fora de casa. Eu agora tô dentro do jardim da Escola de Belas Artes, que é um lugar cheio de estátuas e coisas abandonadas e pseudo-obras de arte, então é um tanto quanto inusitado. Mas enfim, nada disso é muito importante. Hoje eu vou falar sobre um filme que me marcou muito. Eu não sabia nada sobre o filme. Eu assisti talvez 10 segundos ou 15 segundos do trailer e de cara eu pensei, caramba, quero ver esse filme, parece ser interessante. E foi bem mais do que eu estava esperando. E esse filme é Blindspotting. Então, tem muita coisa que eu quero falar sobre Blindspotting. É um filme que me suscitou muitos pensamentos e reflexões. Então, por favor, sentem numa cadeira confortável, porque talvez dure um pouquinho mais. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo falar sobre tudo o que eu pensei. Primeira coisa, então, vamos contextualizar o filme. Blindspotting foi dirigido pelo Carlos Lopes Estrada. O Carlos Lopes Estrada foi convidado por dois amigos com quem ele já tinha trabalhado, que são os roteiristas do filme. Um deles é o Rafael Casal e o outro é o David Diggs. O Rafael Casal e o David Diggs vivem ali em Oakland, na Bay Area. São artistas e vêm trabalhando juntos há muito tempo. Pelo que eles falam numa entrevista, o produtor o Keith Calder convidou o Rafael Casal, especificamente porque ele pensou que o Rafael Casal teria um certo domínio pela experiência dele com a poesia, da língua, da linguagem e do dialeto de Oakland, de maneira que pudesse ser incorporado na forma narrativa. Nas entrevistas eles chamam isso de heightened language, é como se fosse uma linguagem acentuada, uma linguagem mais salientada. O Rafael Casal e o David Diggs sabiam desde o início que eles queriam algumas coisas específicas nessa história, enfim, nesse filme. Uma é que os dois fariam os personagens principais. A outra era a importância dessa linguagem, desse dialeto, da gíria local de Oakland, que é muito importante até para a narrativa mesmo, para dar a noção de comunidade, de espaço fechado. E a terceira coisa era tratar sobre racismo e brutalidade policial. Quando eles estavam no início desse processo ainda, o episódio que aconteceu em Fruitvale Station, de um rapaz negro que foi assassinado, o Oscar Grant, só deixou mais evidente a importância de debater esse tipo de questão, de temática. Para quem não sabe, Fruitvale Station também foi o tema do primeiro filme do Ryan Coogler, que é o diretor de Black Panther e de Creed 1. E é um filme muito bom, bastante impactante, também é o primeiro filme do Michael B. Jordan. Então essas eram as três ideias básicas que eles sabiam que eles tinham que fazer com esse filme. Tava demorando tanto para terminar de escrever a história, que ia acabar virando um filme de época. Não de época tão antigo, mas um filme, assim, um historical piece, no sentido de que ia ter uma cara meio defasada, assim, sabe? Mas, infelizmente, uma coisa que eles repararam e que eles salientam nas entrevistas é que essa realidade que eles retratam não foi resolvida, não foi solucionada e talvez só tenha piorado. E que realidade é essa? É a realidade de Oakland. Oakland é uma cidade que fica do lado de São Francisco, separada por uma ponte, e que durante muito tempo foi como os subúrbios de São Francisco. Mas recentemente, nos últimos 10 anos mais ou menos, as grandes empresas de tecnologia começaram a se mudar para São Francisco e se instalar lá, o que fez com que muitas mudanças começassem a acontecer, não só em São Francisco, mas em Oakland, em Berkeley, enfim, áreas que ficam próximas. E o processo pelo qual Oakland está passando é um que a gente conhece, que se chama gentrificação. Para quem não sabe, o processo de gentrificação, falando em linhas muito simplificadas, é esse procedimento de você começar a investir numa área, a reformar uma área, e isso fazer com que os preços dos aluguéis, enfim, o preço imobiliário cresça, forçando as pessoas que já estão lá a se afastarem. Não só pessoas, como também negócios. Muitas vezes esse procedimento envolve uma gourmetização local, lugares mais hipster, que são mais convidativos para turistas do que para as pessoas locais. Tudo isso faz parte do processo de gentrificação. E quase sempre os políticos, ou enfim, as empresas responsáveis ou participantes desse processo usam como justificativa o argumento de que é para tornar esse um lugar melhor e mais
mais seguro, mais bonito. Só que no fundo também tem uma coisa de tirar a ralé, tirar as pessoas de baixa renda e colocar as pessoas que vão trazer mais dinheiro. Então o filme é centrado na história desses dois personagens, o Miles e o Colin. O Miles é interpretado pelo Rafael Casal e ele retrata um homem branco que nasceu e viveu a vida inteira dentro da comunidade negra ali em Oakland e que lutou muito para conquistar, digamos que esse espaço de aceitação, de pertencimento nesse lugar e nesse grupo. Ele é uma pessoa também que tem problemas com violência, mas é mostrado de uma maneira extremamente interessante e complexa, assim como todos os personagens do filme. Ele é o melhor amigo do Colin, já há muito tempo. Já o Colin é um homem negro que há um tempo atrás cometeu algum tipo de crime que a gente não sabe no início do filme o que é. E logo na primeira cena ele está recebendo a sentença dele de condicional. Essa condicional dura 1 ano. E o filme se passa nos últimos 3 dias que ele tem que sobreviver sem fazer nada de errado para poder finalmente ficar livre. Então você tem esses dois personagens principais, o Colin e o Miles. Durante esses últimos 3 dias, os dois trabalham juntos, eles trabalham numa empresa de mudança e isso é muito interessante porque dá a oportunidade do filme o tempo todo estar tocando nessa questão da gentrificação que eu falei, porque muitas das pessoas que estão se mudando são essas famílias que foram forçadas a sair. Então, indiretamente, mesmo que indiretamente, o filme está sempre tocando nesse assunto. Então, esse conflito entre as pessoas que chegam e as pessoas que estão indo embora e as pessoas que permanecem está constantemente no filme. E aí essa primeira cena, na qual o Colin recebe o sentenciamento da condicional, tem um corte brusco para ele na mesma posição, com a mesma expressão, dentro do carro, com o Miles e um outro amigo na frente. E essa cena é muito boa, porque ela dá o tom do resto do filme todo. Primeiro porque é uma cena muito engraçada, mas ao mesmo tempo ela é muito tensa. Você sente o perigo. O perigo dele estar envolvido naquela situação, o perigo dele ser descoberto pela polícia, o perigo dele acabar sendo culpabilizado sem ter responsabilidade por aquilo. Porque é isso, o filme, apesar dele tratar sobre questões muito difíceis e complexas também da sociedade em que a gente vive, ele é sempre pincelado por um humor e um frescor muito grande. Quando perguntaram para eles sobre essa questão, eles falam 2 coisas que eu acho bem interessantes. Uma delas é o fato de que mesmo nos momentos mais tristes da nossa vida, a gente em algum momento ri, a gente tenta buscar maneiras de aliviar a dor. A outra coisa é que o humor é uma ferramenta também, uma ferramenta política. Eu acho que é uma maneira de atrair o público e manter o público com você. Porque se você joga só coisas duras, em algum momento o público acaba se afastando ou não aguentando. Isso satura as pessoas. Então quando você consegue criar um equilíbrio legal entre o riso e a tragédia ou a tensão, passa a ser uma experiência mais agradável para quem está assistindo e a pessoa que está assistindo também mais facilmente absorve aquilo que você está querendo dizer. E aí eu queria aproveitar esse momento para fazer uma pausa, um parênteses rapidinho e trazer outros 3 filmes que eu acho que fazem todo sentido serem agrupados, que são Get Out, BlacKkKlansman e Sorry to Bother You. BlacKkKlansman e Sorry to Bother You são filmes que eu amei. Eu coloquei resenha sobre eles em dezembro e foi engraçado porque eu estava em Amsterdã no Ano Novo e estava conversando com 2 amigos muito legais, que são o Biff e a Carol. Então, um beijo para vocês 2, vocês são uns fofos. A gente estava conversando sobre Sorry to Bother You e a gente acabou falando sobre o fato de que como é legal ter essa onda nova de diretores assim, que trazem uma visão super original e fresca, com uma linguagem inovadora e uma mensagem política e social importante. E essa ferramenta eu acho que é uma ferramenta que é usada em todos esses filmes que eu falei, tanto no Sorry to Bother You, como no Blindspotting, como no BlacKkKlansman, como no Get Out. Esses 4 filmes conseguem criar esse equilíbrio saudável, digamos assim, entre esses 2 elementos. Um dia, o Colin tá voltando para casa com pressa para chegar em casa no horário certo, né? E ele tá esperando o sinal vermelho ficar verde, porque é isso, né? Ele não pode fazer nada de errado. Então, apesar dele ter pressa para chegar em casa, ele não pode também cruzar o sinal vermelho.
E aí, nesse momento de espera, ele presencia um episódio de brutalidade policial. E aquilo passa a assombrar ele o resto do filme. E é uma cena muito bem feita, muito seca. E muitas vezes essa sequidão, esse vamos direto ao ponto e vamos ouvir os sons que fazem parte daquela cena, fazem você ficar imerso no nível de realidade que aquilo tem. Entender que aquilo faz parte do dia a dia de muitas pessoas. E aí esse personagem tá o tempo todo tentando seguir as regras e mostrar para as outras pessoas que seja lá o que ele tiver feito, que levou ele a ser preso, não é o que determina ele como ser humano, não é o que define ele. Esse evento que ele testemunha faz ele perceber que não importa o que ele faça, não importa o quanto ele tente mudar, ele sempre vai ser taxado pela cor da pele dele. Uma outra coisa que eu acho importante salientar sobre o filme é a importância da ideia de identidade. E eu acho que isso pode ser visto em 3 níveis diferentes. Uma delas é a do Miles, que é um homem branco dentro de uma comunidade negra, e ele começa a ver essa identidade, que já é, digamos assim, mais fragilizada ou mais questionada, num lugar ainda mais frágil, quando as pessoas que estão entrando nessa comunidade também são brancas e são pessoas que não têm nada a ver com ele, com quem ele não se identifica, mas por uma questão simplesmente visual, ele começa a ser identificado com esse grupo de pessoas que não representa ele de jeito nenhum. No caso do Colin, ele, enquanto um ex-presidiário, também está tentando lutar contra essa identificação rasa, como se isso definisse ele como pessoa, quando na verdade ele é muito mais do que isso. E a terceira ideia de identidade é na própria cidade, que está mudando muito e que é multifacetada. Então, uma coisa que o Rafael Casal fala quando ele menciona essa questão de identidade é a importância de você aceitar que não existe uma identidade única, que a personalidade de uma pessoa é complexa, não é fixa. Então isso é importante até mesmo no título do filme, Blind Spotting. Blind Spotting é aquele efeito de quando você tem uma imagem que dentro dela tem 2 informações diferentes. O seu inconsciente vai identificar uma delas primeiro só. Dependendo do seu passado, do seu contexto, das suas referências visuais, mesmo que depois você, sabendo que tem mais de uma informação ali, o seu cérebro reaja e encontre essa segunda informação, a princípio o seu inconsciente vai identificar uma delas. Então, essa ideia de que as coisas são ambíguas está no próprio título. Eu acho que o filme aborda complexidades que eu talvez nunca tenha visto um filme abordar, complexidades em torno de racismo e em torno da ideia de privilégio. Você tem algumas cenas do filme em que esses personagens têm embate, e é muito interessante porque são 2 personagens que se amam muito, que são muito próximos, que convivem desde a infância e que mesmo assim, por uma questão visual, uma questão de pele, não conseguem se afastar ou se libertar de uma tensão constante, de uma disparidade que não depende tanto deles, mas depende de um mundo externo que impõe isso a eles. E a questão de privilégio, ela é super complexa, eu não tenho pretensão de discutir ela aqui. Existe uma dificuldade de pessoas brancas pobres, por exemplo, entenderem essa ideia de privilégio por não se sentirem privilegiadas. E isso é uma coisa muito importante que eu estava até conversando com um amigo meu ontem, que é a ideia de empatia, de você conseguir se colocar no lugar do outro, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa fazer hoje em dia. Porque eu acho que a gente nunca vai entender completamente o outro, a não ser que a gente passe pela experiência de estar sobre a pele dele. Mesmo que, claro, pessoas pobres, brancas, passem por muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Existe um nível de normalidade no qual eles vivem que muitas vezes a comunidade negra não consegue nem atingir isso. Eles estão abaixo disso. Porque o simples fato de você ter mais chance da polícia tomar algum tipo de atitude violenta sem saber antes a sua história é muito maior se você for negro do que se você for branco. Básico, assim. Mas enfim, isso é só uma pincelada que eu queria trazer nesse assunto, mas eu sei que é um assunto bem mais complexo, mas é uma das coisas que o filme traz e traz maravilhosamente, assim, existe muita densidade nas discussões propostas pelo filme. E uma outra coisa que também é colocada pelo roteirista, né, pelo Rafael Casal, numa das várias entrevistas que eu assisti para pesquisar para fazer esse vídeo, que foram super interessantes, eu recomendo. Foi ele falando que uma das coisas que o filme aborda é o fato de que mesmo esses 2 personagens sendo muito próximos e muito
muito amigos, a relação deles, em geral, é sempre mediada por momentos de raiva ou de força masculina, enfim, bruta, ou através do humor. Você não tem aqueles momentos de sensibilidade ou carinho ou de fragilidade. E só pra fazer um parênteses, assim, é bem distante isso que eu vou falar, mas nessa hora eu fiquei pensando sobre a importância e a relevância que os filmes tipo 21 Jump Street ou Superbad ou dessa onda toda, desse grupo todo que começou a fazer esses filmes sobre buddy love ou algo do gênero, desses homens que conseguem demonstrar fragilidade pros amigos, conseguem demonstrar atos de carinho e de amor mesmo, sabe? Entre homens héteros. Então assim, foi só um parênteses, eventualmente é até um tema que eu quero abordar, mas não vai ser nesse vídeo aqui agora. E aí numa dessas discussões fica muito claro, fica muito aparente essa tensão que existe, talvez subrepticiamente, entre eles dois, contra a vontade deles, que é pelo fato de que o Miles, por ser branco, ele consegue às vezes passar batido por determinadas situações que o Colin nunca conseguiria. Existe uma linha que se estica muito mais pro Miles do que pro Colin. Então, no meio dessa acalorada discussão, eles trazem um pro outro a ideia do que uns acha que significa privilégio na pele do outro. Então, no caso do Miles, ele identifica como privilégio o Colin poder, por ser negro, se encaixar perfeitamente na comunidade da onde ele se sente fazendo parte. E no caso dele, ele tem sempre que, de certa forma, provar que ele faz parte desse grupo, que ele pertence àquele lugar. E o fato do Colin ser negro faz com que ele não tenha que fazer nada para provar o pertencimento àquele grupo. Mas o contrário também acontece numa escala ainda maior, que é o fato de que o Colin, não importa o quanto ele se esforce ou o que ele faça, ele sempre vai ser taxado de uma maneira diferente na sociedade de um modo geral, pelo fato dele ser negro. Eles colocam essas diferenças ali em questão e essa tensão ela explode e é muito, muito bom. É um momento de conscientização e ao mesmo tempo de trazer à tona coisas que quase nunca são debatidas, sabe? E eu acho muito legal que o filme faz isso num certo pé de igualdade, assim. O filme ele não tem vítimas e nem vilões. Todas aquelas pessoas que fazem parte, até mesmo os policiais, enfim, eles fazem parte de todo um complexo de ideias e comportamentos que estão ali para ser questionados e não necessariamente para serem julgados. E isso é muito, muito bom. A questão da língua que eu falei, que era muito importante quando eles estavam começando a pensar no filme, ela é colocada em evidência não só pela linguagem do dialeto, que serve para identificar aquelas pessoas enquanto elementos participantes dessa comunidade, mas também em alguns momentos em que a poesia, os elementos da poesia estão muito presentes. Tem duas cenas mais específicas, não vou falar sobre elas porque eu não quero estragar a surpresa ou enfim, a emoção. Só vou dizer que uma delas é um pouco mais alegre ou bem-humorada e a outra já é mais tensa, mas as duas igualmente impactantes. E uma outra coisa que eu quero dizer é que existem talvez 1 ou 2 momentos no filme em que eu sinto algum tipo de estranhamento na conduta da narrativa, ou enfim, no ritmo narrativo, mas que não me incomodam de um modo geral, porque eu sinto que esse tipo de estranheza vem de uma liberdade maior de pessoas que estão fazendo um filme pela primeira vez, que estão escrevendo um roteiro pela primeira vez. Então, essa estranheza, que é uma coisa tão pequena, essa quebra, digamos assim, no ritmo, que talvez não teria sido cometida por um roteirista mais experiente ou por diretores mais experientes, ela vem junto com toda essa gama de complexidade e originalidade e inventividade e, enfim, e coisas boas. Então, olha só, eu acho que tem muito mais coisa que poderia ser dito sobre esse filme. Eu acabei tocando em alguns pontos que eu achei importantes, tanto das escolhas narrativas e de linguagem cinematográfica, quanto em questões temáticas que transbordam pro mundo no qual a gente vive, que são extremamente atuais e relevantes. Mas eu acho até que eu consegui me distanciar do risco de fazer spoilers. Olha só que legal. Porque eu quase não falei sobre nada, assim, do filme especificamente. Tem muitas cenas que eu acho que são super interessantes para se debater,
ter. Então, se eventualmente vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico, eu faço. Mas assim, agora eu consegui deixar super de boa pra quem não assistiu o filme ainda. Então assistam Blindspotting, eu recomendo assim firmemente. E esse é um filme que eu gostaria muito de ver vocês fazendo comentários. Eu tenho pena que eu não consegui assistir no cinema, porque eu acho que deve ser uma experiência muito, muito maneira. Acho que os aspectos sonoros do filme também são muito importantes, então assista esse filme com um som bom. E se vocês quiserem também fazer comparações entre esses filmes dessa onda nova que eu tô mencionando aqui, muito maneira, do Sorry to Bother e do Get Out, do BlacKkKlansman e desse filme, por favor, façam. Eu estou super curiosa e ansiosa para ver o que vocês têm a dizer sobre eles. E muito obrigada pela participação, enfim, pelos comentários, por vocês que estão assistindo assiduamente. Assiduamente, olha que palavra louca. Enfim, é isso. Obrigada. Assistam Blindspotting e até a próxima. Ok, boys and girls, se vocês gostaram dessa resenha, por favor, comentem, deem seu like, compartilhem. Acho que esse filme realmente merece ser visto, então vou achar irado se pessoas tenham vontade de assistir esse filme por causa dessa resenha e eventualmente esse filme seja mais assistido por mais pessoas e os temas sejam mais debatidos. Se isso acontecer, eu vou sentir que minha missão foi cumprida. E é isso. Então, até a próxima.